Bom, professor Guilherme Tucher, presente, aqui já no tablado. Professor docente na Escola de Educação Física e Desporto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador e estudioso na área da natação e do treinamento esportivo e autor de livros relacionados ao ensino da natação, como modelo de desenvolvimento de atletas na natação do Brasil, em parceria da CBDA com o Comitê Olímpico Brasileiro. O professor Guilherme Tucher apresentará uma palestra com o tema Utilização do palmar e da nadadeira na aula de natação. Uma boa palestra, professor. Obrigado, Ronan. Vamos lá, pessoal. Além do que o Ronan falou para vocês, lá da UFRJ, nós temos o nosso grupo de pesquisa e eu tenho algumas ações aí nas redes sociais. Então tem meu canal do YouTube, tenho a minha conta no Instagram, eu tenho um podcast que está lá no Spotify para vocês acompanharem, que é o Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. E sou um parceiro da Finis, que é uma empresa de materiais esportivos de natação. Tudo isso vocês encontram lá no meu site, que é o meu nome, guilhermetucher.com.br. Então tem lá vários textos para ajudar vocês a estudarem, a se formarem, a se capacitarem, porque eu acho que é importante que a gente sempre vise alcançar a excelência. Então esse é o meu lema, essa é a minha intenção. Como o Ronan comentou com vocês aqui, são alguns dos livros que eu já participei, que eu escrevi. O nosso livro mais recente é esse aqui, que tem aqui para vocês conhecerem, se vocês quiserem adquirir. O Cabral escreveu o prefácio, é o único livro no Brasil, e talvez até no mundo, relacionado especificamente à adaptação ao meio aquático. Foi escrito, organizado por mim, pela professora Francine, e conta aí com outros colegas do nosso grupo de pesquisa. Também tem esse livro aqui para vocês conhecerem. Esses livros todos aqui estão na parte de cima, foram lançados esse ano, então tem coisas aqui sobre adaptação, sobre aprendizagem dos nados, sobre treinamento, várias oportunidades para vocês estudarem. E esse é o modelo de formação de atletas de natação do Brasil. Eu espero que vocês tenham acesso em breve. É um documento que já está escrito, mas ainda está com a CBDA e tem muito do que a Fernanda discutiu. Então a gente tem tentado estudar isso no nosso grupo, porque a gente entende a importância do processo de formação. Hoje aqui, exatamente, a gente vai estudar sobre as consequências ou sobre os efeitos da utilização da nadadeira e do palmar nas nossas aulas de natação. É muito comum que nas nossas aulas a gente utilize uma grande variedade de equipamentos, desde a aprendizagem, pensando também no aperfeiçoamento e no treinamento ou no condicionamento físico. Muitas vezes o professor utiliza os equipamentos para poder tentar oferecer algum estímulo que ele acredita que vai acontecer. Muitas vezes o professor utiliza o equipamento somente para poder mudar o estímulo, oferecer algo diferente. E dentre essa enormidade de equipamentos aqui, talvez dois dos mais utilizados sejam a nadadeira e o palmar, que existem diferentes modelos, diferentes tamanhos. E a grande pergunta é, qual seria exatamente a consequência ou o efeito ou a mudança que a gente vê no nado em função da utilização desses dois equipamentos? Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que fala sobre a utilização do palmar no treinamento de força. É comum que a gente utilize o palmar, os treinadores prescrevam o palmar com a intenção de se aumentar a produção de força dentro da água e pode ser que nem sempre seja assim. Aí vai ficar a curiosidade de vocês assistirem o vídeo lá no YouTube, tá bom? Então vamos ver o que exatamente acontece com a utilização desses equipamentos. A minha intenção é que no final do nosso encontro vocês entendam quais são as modificações que acontecem no nado quando a gente propõe a utilização desses equipamentos para que a gente possa ser mais assertivo. Eu entendo ou eu quero que aconteça alguma coisa, em função disso eu proponho ou não a utilização do equipamento. A própria nadadeira, existem nadadeiras, com diferentes tamanhos. Então, quando eu vou utilizar uma nadadeira pequena, quando eu vou utilizar uma nadadeira grande, quando eu deveria utilizar um palmar pequeno, um palmar maior, ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a proposta de 3 artigos. 2 deles tratam de estímulos mais relacionados à velocidade. A maior parte dos estudos com o polo aquático, com a nadadeira, com o palmar e com a nadadeira são em estímulos de velocidade, mas eu achei também um artigo relacionado à proposta de uma série de treinamento. Por que estímulos em velocidade? Porque já se percebeu que, na verdade, talvez os principais efeitos positivos da utilização da nadadeira e do palmar sejam em estímulos máximos, não em estímulos submáximos. Então, a maior parte dos estudos, na verdade, transitam aqui em cima, mas não aqui embaixo. Mas se eu for pensar em treinamento, por que não utilizar o equipamento também para treinamento? Então, vamos ao nosso estudo número 1.
Esse estudo ele avaliou o efeito da utilização desses materiais em 3 condições, ó, com o palmar, com a nadadeira e sem equipamento nenhum. Vamos ver o que acontece em termos de mudança de nado quando a gente utiliza esses equipamentos. Então foram avaliados 11 nadadores com a idade média de 25 anos, com mais de 7 anos de treinamento e que tinham experiência na utilização dos equipamentos. Isso é muito importante. Se você não sabe nem como utiliza o equipamento, você primeiro tem que aprender a utilizar o equipamento, tem que se adaptar a ele, para depois ter os possíveis benefícios da utilização do equipamento. Qualquer equipamento, não interessa. Mesmo que não seja dentro da água. A gente precisa conhecer o equipamento, sentir o equipamento, ajustar para depois ter os efeitos. A proposta foi fazer aí 3 dias de coleta. No primeiro dia eles nadaram sem equipamento nenhum, e foram avaliadas as variáveis que eu vou mostrar para vocês. E depois, de maneira aleatória, no segundo dia, ou se nadava com o palmar, ou se nadava com a nadadeira. Quem nadou com o palmar no segundo dia, no terceiro dia usou a nadadeira, e isso foi aleatoriamente para que não pudesse haver nenhum tipo de tendência ou efeito específico da utilização do material. O que eles fizeram? Um estímulo máximo de 50 metros, com saída dentro da água. Apesar de ser um estímulo máximo de 50, na verdade só foi avaliado o segundo percurso de 25 metros, então o teste foi numa piscina de 25, 25 e 25, e eles só analisaram a volta, não analisaram a ida, descontando o efeito da saída e da chegada. Foi o que o Fernando comentou, o efeito do que a gente chama de nado limpo. Vamos ver o que aconteceu. Então eles perceberam o seguinte, quando a gente utiliza a nadadeira que eles utilizaram aqui foi a nadadeira da Kapalua, acho que é a nadadeira mais comum, a mais conhecida. Eles perceberam que houve um aumento na velocidade de nado em comparação a essas 2 condições, palmar ou sem equipamento nenhum. Eu acho que isso é óbvio da gente analisar pela própria experiência. Se eu estou fazendo um estímulo máximo, eu utilizo um implemento como a nadadeira, a tendência é que eu nade mais rápido. Legal. Perceberam também que houve um aumento no comprimento da braçada, que houve uma diminuição da amplitude da pernada. A amplitude da pernada foi medida entre os maléolos, ou seja, a pernada ela fica mais curta e a pernada fica menos profunda. Então, a utilização da nadadeira em comparação com essas condições, com palmar ou sem material nenhum, trouxe algumas modificações cinemáticas do nado. Então, eu não nado da mesma maneira com esse equipamento ou com algum outro equipamento ou sem material nenhum. Se fosse pensar aqui em treinamento, isso aqui pode influenciar negativamente no desempenho do nadador? Eu tenho que pensar para poder saber. Se for pensar em termos de natação competitiva, para poder saber se seria interessante ou não utilizar o equipamento. Eu trabalho com adultos, é só condicionamento físico voltado para a saúde, então talvez não seja uma preocupação. Não, eu trabalho com atletas e isso pode influenciar, porque na hora da competição não se usa nadadeira, então é diferente. Houve uma diminuição do tempo da puxada, então a fase submersa da braçada ela é dividida em puxada e depois em empurrada. O tempo percentual foi diminuído. Eles pegam a duração total da braçada, fase aérea e fase submersa, medem o tempo e veem percentualmente a representação delas em relação ao todo. E eles perceberam que diminuiu. Houve um aumento do tempo percentual da recuperação, então a recuperação do braço ela se tornou percentualmente mais longa, por isso que o comprimento da braçada aumentou. Houve um aumento também do tempo percentual entre a fase de entrada e agarre, e isso aqui é uma preocupação, porque quando eu falo em estímulos de velocidade, o que eu quero, Rodolfo, é diminuir os tempos das fases não propulsivas. E a gente viu que a nadadeira está aumentando justamente o tempo percentual das ações não propulsivas. Entenderam a incoerência? Eu quero que isso diminua e quando eu utilizo a nadadeira grande, ele aumenta o tempo das ações não propulsivas. Então, para um velocista, dependendo do tamanho da nadadeira, pode ser um efeito negativo. Aí o treinador tem que pensar, tudo bem, mas eu estou na fase de preparação geral, estou na fase de preparação específica, quanto tempo eu uso isso na semana? Aí são outras questões que a gente teria que discutir. E se diminui também o tempo percentual da fase propulsiva da braçada. Então isso aqui, que é o que interessa, diminui, isso aqui percentualmente aumenta e isso aqui percentualmente aumenta também. Então parece que são todos efeitos negativos se for pensar no desempenho de um velocista. Quando a gente utiliza a nadadeira também, houve uma modificação no padrão de coordenação entre os braços.
passou-se a nadar ainda mais com um padrão de captura, que não é o padrão adequado para um velocista. O padrão para o velocista é aquele de sobreposição, onde você tem ação propulsiva com um braço e finalização da ação propulsiva com o outro braço. Você sempre tem ação propulsiva. E como a nadadeira aumenta o comprimento da braçada, você, na verdade, modifica o padrão de coordenação. Para um velocista, mais uma vez, isso é negativo. Como você nada mais rápido com um maior comprimento de braçada, você se torna mais eficiente. Então, em termos de eficiência, você se torna mais eficiente. Então, talvez, para um nadador que não é atleta, para um nadador jovem ou adulto que você queira aumentar o volume de nado, usar a nadadeira parece ser uma maneira de facilitar o nado para que ele consiga nadar mais. Houve uma diminuição no tempo das ações propulsivas nos 10 metros, que são aqueles 10 metros de nado limpo, e houve um aumento do gasto energético. Então é meio incoerente você pensar o seguinte, poxa, ele está mais eficiente, mas houve mais gasto energético? Sim, porque aqui é um estímulo máximo, um estímulo de 50 metros. Se você pensar num estímulo submáximo, isso aqui não aconteceria e a gente vai ver. Quando eu penso agora só na utilização do palmar, tanto o palmar como a nadadeira fizeram ou tiveram como consequência um aumento no comprimento da braçada. Então a braçada se tornou mais ampla, mais longa. Houve uma diminuição na frequência de braçada, óbvio, porque a velocidade é o produto do comprimento pela frequência. Se eu aumento o comprimento, naturalmente se diminui a frequência, o que para um velocista, mais uma vez, é negativo, porque o velocista precisa de uma frequência gestual muito grande. E a utilização também do palmar aumentou a eficiência propulsiva dos braços. Então, nadar com a nadadeira ou com o palmar não é a mesma coisa do que nadar sem esses equipamentos, para um estímulo de velocidade, para o nado crawl. Vamos ver o que acontece agora aqui para o nado de costas. Esse estudo que eu trago para o nado de costas, ele avaliou o efeito não só do palmar, mas do paraquedas e da combinação dos dois. Mas eu vou destacar para vocês só o efeito da utilização do palmar. O estudo é interessante, além de vários motivos, porque a maior parte dos estudos em natação são com o nado de crawl. Então só o fato da gente ter um nado diferente do nado de crawl já se torna interessante. O problema é que a maior parte das vezes os próprios nadadores só utilizam esses equipamentos para o nado de crawl. Mas vamos lá. Então também são 11 nadadores com idade média de 20 anos que tinham experiência na utilização dos equipamentos. Os autores não entram no mérito se essa experiência era com o nado de costas ou experiências gerais com a utilização dos equipamentos. Eu acredito, pelo que a gente vê na prática, que são equipamentos muito mais utilizados no nado de crawl do que nos outros nados. Mas tudo bem, fica a dúvida para a gente avaliar talvez os resultados com certa cautela. A dinâmica do estudo muito parecida com a anterior. Então tiveram aqui 4 momentos de estudo, na primeira sem equipamento nenhum, depois com palmar, depois com paraquedas e a combinação dos dois. Lembrando que eu vou destacar para vocês os resultados só nessa condição. A gente precisa dos resultados sem o equipamento justamente para poder comparar o que acontece sem o material e o que acontece com o material. Diferente do estudo anterior, que foi só um estímulo máximo de 25 metros, a saída dentro da água, e o nado limpo aqui foi de 15 metros, não de 10. Então isso também tem diferença entre os estudos. Alguns estudos consideram como nado limpo 10 metros, outros estudos 15 metros. É só uma caracterização para a gente conhecer. Nossos principais resultados. Eles encontraram que o fato de utilizar o palmar não alterou a velocidade de nado. Isso parece ser incoerente, porque no nado de crawl, quando se utiliza a nadadeira e o palmar, há uma tendência em se nadar mais rápido. Os autores argumentam que possivelmente para o nado de costas isso não acontece por causa disso aqui, ó. Houve uma diminuição na frequência e um aumento no comprimento que no final mudou a combinação de comprimento e de frequência, mas se manteve a mesma velocidade. Porque você pode nadar tão rápido de maneiras diferentes. Eu posso nadar os 50 livre para 22 com comprimento de braçada X e uma frequência Y ou qualquer outra combinação. Velocidade é o comprimento pela frequência de braçada. Então, os nadadores são diferentes, eles podem nadar com a mesma velocidade, com diferentes combinações. E para o nado de costas, com o movimento aqui de entrada das mãos na água, a Fernanda pode falar isso com propriedade, não é tão confortável quanto no nado de crawl, que a gente tem mais amplitude. Essa fase de entrada da mão na água foi comprometida.
Então os nadadores entravam com a mão na água e eles, por insegurança de se machucarem, porque é uma fase mais delicada da braçada, eles tenderam a diminuir o tempo percentual dessa fase. Aumentou o tempo da puxada, que é a primeira parte da braçada do nado de costas. Aumentou o tempo da fase propulsiva como um todo, que é a fase submersa, e diminuiu o tempo das fases não propulsivas, que é a recuperação. Então olha que interessante, é diferente do que acontece no nado de crawl, porque a dinâmica da braçada também é diferente. Então, para poder resumir aqui, no nado de costas a entrada se tornou mais lenta, porque os nadadores, é o argumento dos autores, os nadadores se sentem inseguros pela falta de mobilidade nessa fase da braçada. Essa fase aumentou, mas a fase propulsiva como um todo aumentou. Mas por que os nadadores não ficaram tão rápidos, não ficaram mais rápidos? Porque eles nadaram a mesma velocidade com a combinação diferente de comprimento e de frequência. Então, nesse estudo também, nadar com o palmar não é a mesma coisa do que nadar sem o palmar. Há uma mudança na cinemática do nado. Aí os treinadores, os nadadores têm que ter essa atenção. Tudo bem, o quanto eu vou usar? Infelizmente, isso não tem na literatura. A minha sugestão seria, você vai utilizar um tamanho de palmar ou de nadadeira até um ponto que não modifique tanto o padrão que o nadador executa sem nenhum tipo de equipamento. Quanto mais distante, se for pensar em natação competitiva, quanto mais distante se tiver a competição, tudo bem você estar distante do padrão ideal. Quanto mais próximo você está da competição, menor interferência os equipamentos deveriam ter na condição de nado. E vamos aí para o nosso último estudo, que mostra para a gente o efeito da utilização do palmar, desses equipamentos, numa série de treinamento, e não num estímulo só. Então aqui também 11 nadadores com a idade média de 25 anos, 4 anos de experiência com natação competitiva e que também eram experientes na utilização desses equipamentos. O que aconteceu? Primeiro teste, sem material nenhum, depois com o palmar e depois com a nadadeira. Esse descanso ele é importante para poder garantir que não haja um efeito negativo do estímulo do dia anterior. E diferente dos estímulos anteriores, aqui os nadadores fizeram 12 séries de 50 metros, 12 repetições de 50 metros, com descanso de 30 segundos, com essa percepção subjetiva de esforço. Então, possivelmente, seria um estímulo próximo da zona de limiar anaeróbico. Então, não é um estímulo fraco, mas também não é um estímulo muito forte. Então, talvez seja aí limiar anaeróbico e potência aeróbica para esses nadadores. Então, eles fizeram a primeira experiência sem equipamento de nado nessa condição, se pegou o tempo médio do nadador, por exemplo, 38 segundos, e depois eles tiveram que nadar com o palmar e com a nadadeira, mantendo esse mesmo tempo. Entenderam a ideia? Eles nadaram sem o equipamento para ter a referência do tempo. Depois fizeram a mesma coisa, 12 de 50 descansando 30, mantendo aquele tempo com o palmar, 12 de 50 descansando 30 com a nadadeira. Para poder avaliar isso, concentração de lactato, frequência cardíaca, percepção subjetiva do esforço antes, depois de 6 repetições e no final de 12 repetições. O que vocês acham que aconteceu? Em relação a essas variáveis fisiológicas, com a utilização dos equipamentos, vocês acham que o nado ficou mais difícil ou mais fácil? O nado ficou mais fácil. Então, com a utilização dos equipamentos, diminuiu a exigência metabólica em relação a nadar sem equipamento nenhum. A utilização dos equipamentos diminuiu a concentração de lactato para a mesma zona de intensidade, para o mesmo esforço, que era sem o equipamento. Diminuiu a frequência cardíaca só a nadadeira em relação ao palmar, em relação a nadar sem equipamento nenhum. E houve uma diminuição na percepção subjetiva do esforço só em relação ao palmar. Então a nadadeira parece facilitar muito mais o nado do que o palmar. Tá? Mas mesmo assim, de maneira geral, mais uma vez, não só em termos cinemáticos, mas em termos fisiológicos, utilizar os equipamentos traz uma mudança do estímulo que a gente está oferecendo. Então, possivelmente, se a intenção era manter ainda um treino em zona de limiar anaeróbica ou de potência aeróbica, o certo seria tentar nadar mais rápido. Legal? O nadador poderia, já que a zona de intensidade sugerida aqui era de 15, na percepção da escala de 6 a 20, ele poderia nadar mais rápido, mas mantendo a mesma percepção de esforço. Aí talvez justificaria utilizar o material.
Ah, não é isso que eu quero que aconteça, eu quero facilitar a vida do meu nadador. Então mantenha a mesma percepção de esforço ou o mesmo tempo e ele vai, na verdade, nadar de maneira mais fácil, de maneira mais econômica. Então, mais uma vez, nadar com os equipamentos é diferente de nadar sem os equipamentos. E a sugestão foi que eu dei para vocês. Se você quer manter, na verdade, a mesma zona de intensidade, a sugestão seria tentar nadar mais rápido. Mas, se não é esse o objetivo, se a sua intenção é só aumentar o volume de nado, parece ser interessante. Então, tem alguns nadadores adultos ou jovens que não conseguem, sei lá, nadar lá as 12 de 50 sem o equipamento. Eu vou disponibilizar o equipamento para que eles consigam fazer a série de 12 de 50 e aos poucos eu posso ir tirando os equipamentos. Então, inicialmente, eles vão fazer as 12 de 50 com a nadadeira, por exemplo, depois eu posso mesclar, só faz nas ímpares, só usa nas ímpares, depois não usa nas pares, a gente vai mesclando até que ele consiga fazer as 12 de 50 sem material nenhum. Então, para a gente concluir, a questão é, qualquer equipamento que eu vou utilizar nas minhas aulas de natação, eu deveria ter em mente qual é a minha intenção na utilização desse material. Se a sua intenção é só criar variação de estímulo, se a sua intenção é só criar variação de estímulo para poder, não, está diferente, ele está nadando com um equipamento que ele não conhecia, estou mudando a cor do material, estou mudando a textura, tudo bem. Mas se a nossa intenção realmente é saber o efeito da utilização dos equipamentos, a gente precisa buscar isso nos estudos, ok? Obrigado, pessoal.